Segundo a Agência Internacional de Prevenção à Cegueira, órgão associado à Organização Mundial da Saúde, a OMS, no Brasil, uma pessoa com mais de 80 anos aumenta em até 30% o risco de ficar cega. Além disso, mais de 100 mil crianças brasileiras possuem algum tipo de deficiência visual. Por isso, Dia Nacional do Cego, nós vamos ter uma conversa para nos alertar sobre os cuidados com a visão. Para falar sobre esses problemas mais comuns relacionados à visão, as formas de prevenção de cegueira e outras doenças, eu converso agora com o oftalmologista, especialista em crianças, André Leite. Bom dia, André. Tudo bem com você? Obrigado por nos atender. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto hoje, né, o Dia Nacional do Cego. Então vamos conversar um pouco sobre a saúde ocular, né, sobre como prevenir. Acho que vai ser uma conversa muito boa. Sem dúvida. É importante também a gente pontuar, né, falar sobre a saúde das pessoas com deficiência. Eu mencionei no bloco anterior, segundo dados do IBGE aqui, que mais de 17 milhões de pessoas têm deficiência no Brasil, tá? Quase 10% da população. Você tem esses dados com relação à cegueira, André? Com o número de cegos no Brasil? Você tem isso ou não? Então, o número de crianças cegas é em torno de 500 mil, né? E no mundo todo, cerca de 2,2 bilhões de pessoas têm problemas também visuais, comprometimento visual, né? Principalmente em relação a erros de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismos, que são tipos de grau, e também presbiopia, que é um tipo de problema ocular, né? Que causa deficiência no ajuste do foco de perto, né? Então, a cegueira é uma condição assim que tem um comprometimento visual mais severo, né, que vai desde dificultar a realização de atividades de vida diária da pessoa, né, até um quadro que a pessoa não consegue nem enxergar a luz, né, não tem percepção luminosa. Então, tem uma perda visual completa da visão, né. Entendi. E outro critério também em relação à cegueira é em relação ao campo visual central, né? Então, mesmo um paciente que tenha no campo visual periférico preservado, se ele tem um comprometimento no campo visual central, no centro da visão, ele tem um comprometimento, ele também pode ser incluído como uma pessoa com cegueira, né? Então, o campo visual central também é importante para a gente definir como uma pessoa com cegueira. E a cegueira, ela pode ser em um dos olhos, pode ser nos dois olhos, né? Esse ano mesmo saiu uma lei, né, que inclui os pacientes que têm cegueira só em um dos olhos, né, como uma pessoa com deficiência, que antes dessa lei não eram incluídas. Então, esses pacientes com visão em um dos olhos só, então uma visão monocular, eles também, a partir dessa lei, têm direitos de aposentadoria, isenção de algumas taxas. Então, essa lei beneficiou essas pessoas com deficiência em apenas um dos olhos. Quais são as principais causas da cegueira? Porque você mencionou aí números altos. São doenças, acidentes. Quais são as principais causas? Então, a cegueira ela pode ser causada por várias doenças oculares, né? E as principais são catarata, né? Que é uma opacificação da lente natural que a gente tem no olho, que é o cristalino, que ele é transparente, e que com a idade essa lente ela pode ficar opacificada, né? Pode ficar esbranquiçada, amarelada, que é a catarata, e que ela pode ser corrigida através da cirurgia, né? Então, fazendo a cirurgia, tirando essa lente opacificada, né? Melhora a visão do paciente. Outra causa também é o glaucoma, que é uma alteração no nervo do olho e que ele está associado com o aumento da pressão do olho, e que é uma doença muito silenciosa. Então, a importância de fazer um exame de rotina, né? Outras causas frequentes são doenças do fundo do olho, da retina, né? Então, uma causa muito importante no mundo todo é a retinopatia diabética, que é uma doença que afeta a retina, os vasos de sangue da retina, e que também é muito silenciosa, né? Então, nas fases mais iniciais, o paciente pode não apresentar sintomas, apresentar sintomas só em fases mais tardias, em que o tratamento é mais difícil. Outra causa muito importante de cegueira também é a degeneração macular relacionada à idade, a DMRI, que é uma doença que afeta também a retina, né, em pacientes mais idosos. Outra causa aqui importante no Brasil é a toxoplasmose ocular, que é um protozoário que pode afetar os olhos. E um dado importante em relação à cegueira é que a maioria das causas, cerca de 80% das causas, elas podem ser evitadas ou tratadas. Então, a importância de se fazer um exame regular de rotina, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que é essa parte da prevenção.
uma vez que você disse que tem uma parte silenciosa. Quais são os primeiros sintomas? Quais são as preocupações que devem nos levar ao médico ou ao oftalmo? Sim, existem algumas doenças do sistema visual que realmente, em suas fases mais iniciais, elas são mais silenciosas, né? E podem não dar queixas para o paciente. Por exemplo, o glaucoma, como eu falei, é uma doença muito silenciosa. Ele inicia geralmente afetando o campo visual periférico. Então, o paciente só vai ter sintomas mais na região central em fases mais avançadas, né? Então, a importância de se fazer um exame regular de rotina uma vez por ano, mesmo que o paciente não tenha, a pessoa não tenha nenhuma queixa, não tenha nenhum sintoma, é importante passar num oftalmologista pelo menos uma vez por ano para se detectar alterações mais precoces, mais iniciais, facilitando assim o tratamento, né? O diagnóstico precoce e o tratamento também precoce. Outra doença muito importante que eu falei também é a retinopatia diabética, né? Que pode afetar muito pacientes diabéticos, né? E nas fases mais iniciais também o paciente pode não ter sintomas, né? E depois, quando avança a doença, aí pode ficar com embaçamento, né? Pode até perder a visão completamente, pode dar descolamento de retina também. Então, de uma forma geral, é importante, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma, nenhuma queixa, passar de forma regular no oftalmologista para se detectar precocemente essas alterações. Eu não sei se as pessoas têm hábitos em relação aos olhos, em termos de cuidado, de profilaxia. Mas, por exemplo, uma coisa que mudou muito é o protetor solar. As pessoas não usavam, hoje se preocupam por causa do câncer de pele, outras coisas que as pessoas fazem de forma profilática. Mas eu não vejo hábitos em relação aos olhos. O que a gente deve evitar? Quais são os cuidados? Por exemplo, eu mencionei o sol aqui. Fala para nós um pouquinho, André, quais são os cuidados? Tem que pingar colírio constantemente ou não? Tá tudo bem, o olho, como é que preserva o olho? Sim, é importante ter alguns cuidados, né? Alimentação, ter uma boa alimentação, alimentação rica em hortaliças, frutas, legumes ricos em vitamina A, como cenoura, né? Peixe, ovo, linhaça, tudo isso é importante para manter as estruturas oculares e também o funcionamento adequado dessas estruturas. Outro ponto importante, né, que você comentou em relação ao sol. Então, nós recomendamos o uso de óculos escuros, né, para proteção contra os raios ultravioletas, o UVA e o UVB, porque esses raios estão associados com alterações oculares, né, por exemplo, o pterígio, que é uma carnezinha crescida nessa parte branca do olho, que pode crescer sobre a córnea, que é a parte mais anterior transparente do olho. Também o sol pode predispor à catarata de forma mais precoce, né? E também alterações no fundo do olho, nas células da retina. Então é importante fazer uso de óculos escuros quando você vai se expor diretamente aos raios solares, né? Aos raios ultravioletos. Ou seja, Ultravioleta. o óculos escuro protege mesmo. Não é só para estética. Protege. Não é para ficar bonito, não. É só Não. para proteger. Sim, ele serve além da questão estética, mas para proteção principalmente, né? Para proteger os olhos desses raios ultravioletas, né? E é E importante realmente comprar em lugares é isso que eu ia te que perguntar. tenham confiabilidade, né? Não comprar em qualquer lugar, porque é importante realmente que tenha essa proteção contra os raios ultravioletas. Se você compra, por exemplo, em camelôs, né, em lojas não confiáveis, pode até prejudicar a visão. Por quê? Porque pode dilatar um pouquinho a pupila com óculos escuros e permitir a passagem desses raios sem uma lente que barre os raios ultravioletas. Então, é importante comprar em lojas de confiança. Nessa... Em relação a, Pois não, pode concluir, desculpa. não só falando sobre alguns cuidados, né, de evitar também, então, principalmente agora na pandemia, que muitas pessoas estão trabalhando de home office, né, em casa, com muito tempo de tela, então, se possível, evitar o uso excessivo de telas, né, porque o uso excessivo de telas pode levar a algumas alterações oculares, como deixar o olho mais seco, né, porque a gente tende a piscar menos quando está diante de telas, aumenta a chance de estrabismo, que é o desvio do olho, né? E quando acontece o estrabismo em uma fase mais tardia da vida, pode levar a um quadro também que nós chamamos de visão dupla, né? Então, ao invés de vermos uma imagem, vemos a imagem duplicada. E em crianças, cada vez mais está aparecendo mais miopia, né? Porque o uso excessivo de eletrônicos portáteis, né? Como celulares, tablets, um uso excessivo de visão de perto pode predispor ao aparecimento e também ao aumento do grau da miopia.
Além disso, o uso excessivo de telas ele pode interferir no sono, né? Então, aumenta a produção de melatonina e essa substância pode interferir no sono. Então, a gente tem algumas orientações em relação ao uso de telas também, então é importante fazer intervalos frequentes no uso de telas. Quem trabalha de home office tem que ficar diante de tela. A gente tem uma regra na oftalmologia que é o 20-20-20. A cada 20 minutos de uso de tela, tirar os olhos da tela durante 20 segundos a uma distância de 20 pés, né? Que é cerca de 6 metros. Então, olhar para longe. Então, a cada 20, 30 minutos, tirar um pouco o olho da tela, descansar o olho uns 20 segundos só, e olhar para longe, pegar uma janela, pegar um horizonte, para descansar um pouco a visão. Também tentar deixar a tela do computador à distância de um braço, não ficar muito próximo, né? E lembrar de piscar os olhos, porque o piscar do olho é o que faz a gente espalhar a lágrima e deixar a superfície do olho lubrificada e proteger essa superfície. Também mulheres, assim, ter cuidado com maquiagem, né? Então, a maquiagem excessiva, lembrar de tirar essa maquiagem para não causar inflamação na borda da pálpebra. E acho que eram mais essas orientações mais Não, importantes, eu né? anotei aqui, ó, 20-20-20. Então, a cada 20 minutos, olhar por 20 segundos para o horizonte ou para outro lugar, numa distância de Isso. 20 pés. É isso, que é mais ou menos 6 metros, é uma distância 6 metros, longe, né? tá. Para descansar a visão. Então, essa é uma regrinha da oftalmologia que a gente usa bastante, que é prática, né? Então, dá para... Olhar muito para a tela causa qual tipo de miopia? Diz que tem um boom de Miopia. miopia, é verdade? Isso, exatamente. Assim, mesmo antes da pandemia do Covid-19, já se falava em uma epidemia da miopia. A Organização Mundial de Saúde fala que em 2050 a previsão é que metade da população do mundo todo seja míope, né? E isso se deve principalmente a algumas mudanças no estilo de vida, né? Além da questão genética, a miopia também está relacionada a algumas questões comportamentais e questões ambientais. Tanto no aparecimento da miopia, que é um tipo de grau que embaça a visão principalmente para longe, né? Tanto com o aumento, né? Então, o uso excessivo da visão de perto, né? Cada vez mais as crianças vêm usando, e cada vez mais cedo, né? Celular, tablet, né? Além disso, além da questão dos eletrônicos portáteis, a exposição indireta ao sol ela é benéfica para evitar a miopia. Então, ficar em ambientes ao ar livre, né, que tem uma exposição maior, mas sem ser a exposição direta, é um fator protetor contra a miopia. A recomendação é 2 horas por dia para as crianças, né, para ser um fator protetor contra o aparecimento e depois contra o aumento da miopia. Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo com o André Leite, que é oftalmopediatra, falando com a gente sobre no Dia Nacional do Cego. André, eu vou abrir um espaço aqui para o ouvinte. Se você puder respostas bem objetivas, bem rápidas, para a gente poder cumprir aqui o nosso tempo. O Tadeu Perrone menciona aqui a síndrome do olho seco. O que é isso? A síndrome de olho seco é uma alteração no olho, né, que deixa o olho, como o próprio nome diz, um olho ressecado, né? Então, o paciente, além de ter a sensação do olho estar ressecado, o olho pode estar irritado. Então, a superfície do olho não está lubrificada. Como eu falei, a superfície do olho ela é forrada por um filme lacrimal. E esse filme lacrimal, na síndrome do olho seco, está prejudicado. Com isso, o paciente pode ter algumas alterações no olho, né, como vermelhidão no olho, ardor, sensação de ter algum corpo estranho, areia, cisco, toda vez que pisca. E nesses casos é importante fazer uma avaliação com o oftalmologista, né, e na maioria dos casos tem indicação de usar colírios, né, lubrificantes, que são lágrimas artificiais, para lubrificar esse olho e proteger o olho, além de melhorar as queixas. A Dulce diz que já ouviu de uma conhecida que nunca tinha ido ao oftalmologista. Usava óculos prontos. Ela teve descolamento de retina. E ela pergunta se a lente azul é recomendável e funciona. Então, ainda é um pouco polêmica essa questão da luz azul. As telas, elas emitem essa luz azul, né, que é a luz de baixo comprimento de onda, e que, teoricamente, essa luz pode prejudicar o olho, né, dar sintomas de cansaço visual, né, alterar as células de retina, mas ainda em humanos não está totalmente comprovado que a luz azul prejudica o olho das pessoas, né? Então, ainda não há uma recomendação super expressa de usar o bloqueio, essa luz azul por causa
das alterações que dá no olho, né? Mas a tela, como eu falei, ela pode interferir em outras questões como o sono, por exemplo, né? Mas em relação às células da retina, ainda não tem comprovação em humanos que realmente pode prejudicar o funcionamento dessas células da retina. O Danilo pergunta se uma pessoa com diabetes que venha desenvolver cegueira, quais são os cuidados preventivos? Então, o principal é, assim, controlar a doença, né? Então, acompanhar com um médico, com um endocrinologista, para fazer o controle da diabetes, principal cuidado, né? E em relação à parte visual, fazer um exame de rotina. Todo diabético tem que fazer pelo menos uma consulta ao ano, né? Com o oftalmologista para fazer o exame, principalmente o exame do fundo do olho. Como eu falei, assim, a retinopatia diabética, que é a alteração que a diabetes causa no olho, é uma doença que nas fases iniciais é silenciosa. Então, o exame de rotina tem que ser feito pelo menos uma vez por ano para detectar alterações precoces e também fazer o tratamento precoce se for necessário. A Celina, querida Celina, nosso ouvinte, fala sobre os pterígios. Depois de retirado cirurgicamente, pode retornar, que o pterígio é uma pelinha que surge e pode recobrir a córnea. Eu não conhecia. Sim, tem uma associação com a exposição direta aos raios solares, o pterígio, e o pterígio realmente, quando ele já está moderado a grande, tem indicação cirúrgica, mas a cirurgia tem um risco de recorrência, então ele pode voltar a crescer essa pelezinha crescida que é na parte branca do olho que vai crescendo sobre a córnea. Então, pode voltar a crescer sim. Muito bem, André Leite, para a gente encerrar, muito boa entrevista. Você que mexe, né, especialista nesse assunto em crianças, nós estamos hoje no Dia Nacional do Cego. Qual que é a importância de se ter uma data para falar sobre esse tema e também levando em consideração o mercado de trabalho e a inclusão de pessoas com cegueira? Eu acho que tem um dia específico para isso, eu acho que é importante para toda a sociedade da importância, né, de ter empatia, né, de incluir as pessoas com deficiência visual, com cegueira, em todos os âmbitos, inclusive no mercado de trabalho, né. No mercado de trabalho é muito difícil para pacientes com deficiência, porque mesmo tendo uma cota de empresas, né, para pessoas com deficiência, as empresas em geral não estão ainda preparadas para receber essas pessoas com deficiência visual. Então, eu acho que é um dia importante para toda a sociedade, né, se conscientizar da necessidade, né, de inclusão dessas pessoas. Então, acho que é um dia de afirmação dessa necessidade de conscientizar toda a população para incluir as pessoas com deficiência. Conversamos ao vivo com o André Leite, que é oftalmopediatra, aqui no 8 em Ponto. André, obrigado e uma excelente semana para você. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Muito obrigado.